A consultoria Stonex revisou a produção de trigo do Brasil na safra 23-24 para 8,25 milhões de toneladas, queda de 4% em relação ao levantamento de dezembro. O excesso de chuvas no Rio Grande do Sul foi responsável pela redução da estimativa de produtividade. Mas quais são os impactos no mercado? É o que vamos saber agora com o consultor em trigo da Stonex, o Jonathan Pinheiro. Boa tarde, Jonathan. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos assistem. É sempre um prazer. Prazer é todo nosso. Jonathan, vai ter aumento nas importações e quais os outros impactos dessa redução na oferta? Sim, vamos ter um aumento nas importações, né? Vale lembrar que esses 8,2 milhões aí de toneladas de produção ainda assim é uma grande produção, é uma safra, uma das maiores safras que nós temos aqui no Brasil, no nosso histórico. Mas ainda assim há uma necessidade muito grande de importação, muito por causa que o clima foi bastante favorável ao longo da safra. E apesar de volume, a qualidade ficou muito aquém do esperado e não atende à demanda que a indústria requer no nosso mercado interno. Então, dessa forma, a gente vê que conforme os ajustes vão acontecendo, as produtividades vão caindo, mas muito mais que isso, mesmo o que foi colhido acaba sendo consolidado como um trigo de baixa qualidade, a gente nota que haverá uma necessidade maior de importações, né? Essa importação, ela está um pouco acima da média, né? Não chega a ser um volume tão expressivo assim. O Brasil continua sendo um importador por no seu histórico, né? Apesar de ter exportado nas últimas temporadas, mas ainda assim vai haver essa necessidade de importação, né? E devido a essa necessidade maior de importação também teremos cada vez mais uma dependência diante dos preços internacionais, diante da oscilação dos preços lá fora e da cotação cambial, né? Isso tudo nos coloca num cenário de paridades de importação um pouco mais alto, também considerando custos logísticos um pouco mais altos. Então, de maneira geral, hoje a gente tem, de certa forma, preços um pouquinho mais altos do que se a gente tivesse realmente aquela safra que se esperava no início da temporada, mas ainda assim a gente tem um momento um pouquinho de sorte, entre aspas, né? A gente vem um momento que casa muito bem quando a gente tem uma desvalorização cambial muito forte na Argentina, mudanças políticas que acabam sendo baixistas para o trigo argentino, que hoje é um dos mais competitivos do mundo, e isso acaba sendo bastante favorável para o lado comprador do Brasil. Correto. E esse aumento de importação poderia pressionar a estrutura logística? Sim, há algumas preocupações, né? A gente já está falando em mais de 700 mil toneladas de importação, tanto Paraná e Rio Grande do Sul, para atender um nível de moagem que a gente tem trabalhado, né? Esse volume já ocorreu em algum momento no passado, se não me engano, na temporada 2012 e 13, a gente já viu mais de 700 mil toneladas sendo importadas nesses dois estados, mas ainda assim é basicamente um limite, a gente começa a chegar muito perto da capacidade máxima que os estados vão ter de importação, né? Há uma preocupação com relação logística, né? Do lado da exportação também há algumas preocupações, mas a gente viu um progresso muito grande dessa comercialização ao longo dessa transição de ano, do mês de dezembro para cá, onde boa parte desse trigo que precisa ser escoado, que vai ser muito bom para toda a cadeia ser escoado, esse trigo de baixa qualidade, foi muito bem comercializado e ele deve ser escoado aí até março, pelas nossas expectativas, né? Então isso acaba reduzindo um pouco também as preocupações da exportação, mas ainda assim tem um sinalzinho de alerta ligado aí para a gente ficar acompanhando o lado da exportação, né? Mas a importação é crucial e de todo modo, se a gente tiver alguns riscos de não conseguir atender essa demanda, provavelmente haverá reajustes no lado da moagem. Diante da queda, como que fica o mercado interno do trigo aqui no país? Hoje a gente tem uma recuperação de preços, né? Haveria uma expectativa de maior pressão nas cotações se a gente tivesse uma safra cheia agora no país, mesmo com o cenário internacional um pouco mais firme, em patamares um pouco mais elevados. Mas assim, a gente tem paridades de importação relativamente baixas. A alta dos preços foi limitada justamente por essa maior competitividade da Argentina. Nossa preocupação nesse momento com relação à Argentina eles têm uma oferta um pouquinho maior do que a do ano passado, eles conseguiram produzir mais nessa temporada,
mas ainda assim não é a safra que a Argentina já chegou a produzir, próxima dos 20 milhões de toneladas. E a gente vê que toda essa competitividade que a Argentina tem, chegando até mesmo a ser mais competitiva que o trigo do Mar Negro, acaba chamando a atenção de outros grandes importadores e pode, Correto. eventualmente, ser um problema se outros países com grande apetite forem buscar trigo na Argentina, levando um pouco de risco aos compradores brasileiros de não ter oferta para todo mundo, principalmente ao longo desse período entre safra. Correto. Eu conversei com o consultor em trigo da StoneX, Jonathan Pinheiro. Jonathan, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde.